Neste vídeo, mostraremos como desenhar uma perspectiva cônica de um ponto de fuga de uma obra arquitetônica através de suas projeções ortogonais, ou seja, de sua planta e elevações. A obra escolhida é a Casa Moriyama, que já foi estudada por vocês em aulas passadas. Iremos retratar internamente a unidade 3, por ser a escolha mais recorrente dos alunos. Então, aqui nós temos a unidade 3 representada no primeiro diedro através de uma planta e dois cortes laterais. Um corte de quem olha pela direita aqui e um corte frontal, né, de quem olha nessa direção. Então, relembrando, na unidade 3 nós temos uma caminha encostada nesse canto, uma escada que desce para um banheiro no subsolo e uma bancadinha aqui de cozinha com um fogãozinho e uma pia. Nessa parede aqui de trás nós temos um janelão lá no alto, né? O pé direito é bem alto, 4,5 metros, e neste lado do quartinho, né, existe uma porta, uma ampla porta de 2 folhas, né, que tem essas dimensões conforme o corte lateral. Então, o primeiro passo é medirmos todos os elementos que queremos retratar, né, aqui já tiramos todas as medidas aqui em vermelho, e desenhamos apenas uma planta e uma vista lateral dos elementos a serem retratados. Então aqui nós temos a nossa planta com a cama, o alçapão que tampa a escada que vai descer para o banheiro, né? E aqui a bancadinha da cozinha. Na vista lateral aqui, a gente, apesar de não ter tido essas medidas, eu já adotei aqui um valor de altura para a cama e uma altura para a bancada da cozinha. Né? O resto eu já transferi, né, apenas para essas duas vistas todas as medidas dos elementos que me interessam. O próximo passo é colocarmos o nosso observador de pé sobre um plano horizontal. Esse plano horizontal em perspectiva recebe o nome de plano geometral, que no nosso caso em planta coincide com nosso papel, e nessa vista lateral o nosso chão, né, o plano geometral, é representado por essa linha azul. Então, mostrando agora o nosso observador, nós observamos aqui uma pessoa vista por cima e aqui a vista lateral dela. Essas linhas que você vê aqui inclinada mostra o ângulo de observação, que aqui a gente fez com 60 graus, que é um bom ângulo para se representar uma visão através do olho humano. Nós devemos posicionar o observador de forma que todos os elementos que queremos retratar caiam dentro do ângulo de observação. Então, nós devemos mover o nosso observador, né? Se nós aproximarmos demais, por exemplo, colocarmos ele aqui dentro da sala, pode ver que a cama, né, e a bancada cairiam fora do nosso ângulo de observação. Então, nesse caso, nós teríamos que aumentar, né, este ângulo, o que acarretaria, como numa câmera de grande angular ou olho de peixe, em deformações muito acentuadas na imagem. E se nós levarmos o nosso observador bem para longe, então, como numa telefoto, né, nós podemos diminuir o nosso ângulo de observação e ainda assim os objetos cairão dentro, né, do ângulo de observação. E nesse caso as fugas ficam menos acentuadas e o desenho fica mais parecido, né, os raios ficam mais horizontais, mais parecido com uma projeção ortográfica. Então o melhor é colocar, né,
numa posição onde a gente equilibra tudo, todos os objetos dentro do nosso ângulo de 60 graus. Uma vez determinada a posição do observador, o próximo passo é indicarmos aonde está o nosso plano de projeção, que em perspectiva cônica recebe o nome de quadro. Como nós queremos uma perspectiva com um único ponto de fuga, o nosso quadro ele tem que ser paralelo a uma das faces da nossa sala. E normalmente a gente coloca o nosso quadro aqui no primeiro plano, logo no comecinho da nossa sala. Então, ó, o nosso quadro estaria nessa posição. Ao invés de representarmos o nosso observador através de um bonequinho e mostrarmos o ângulo de observação, normalmente nós apenas colocamos um ponto indicando o local do observador, colocamos a letrinha O indicando que aqui está o observador. Às vezes tem pessoas que usam a letrinha V, né, como o ponto de vista, né, e desenhamos uma linha perpendicular ao quadro, né, que é chamada eixo principal da perspectiva. Então, ó, vamos apagar o nosso homenzinho e deixar apenas, né, o ponto do observador e o eixo principal. Aonde o eixo principal cruza com o quadro, né, esse ponto é chamado de ponto principal, que seria o centro da nossa imagem. Uma vez que nós já temos o objeto, o nosso observador e o quadro, já podemos preparar a região do papel onde nós iremos realmente desenhar a nossa perspectiva. Essa região vai se dar nessa posição do papel, onde equivaleria a uma vista lateral, né, uma vista frontal, né, aqui em cima da nossa vista de planta. Os primeiros elementos que iremos desenhar resultam da intersecção do nosso objeto com o nosso quadro. Como tudo que é desenhado diretamente em cima do quadro fica em verdadeira grandeza, então esse desenho que irá surgir aqui em cima estará em verdadeira grandeza. Então ele é exatamente como uma projeção ortogonal. Então o que nós temos aqui? Nós desenhamos um retângulo que tem exatamente a largura do nosso quarto, e aqui nós puxamos, né, o pé direito. A altura continua ficando com 4,5 metros. A intersecção do plano geometral, ou seja, o chão, aquele plano horizontal, com o nosso quadro, é chamado linha de terra, que aqui na nossa perspectiva está localizada nessa linha azul aqui embaixo, ó. Se nós colocarmos o nosso observador nesta vista aqui, ele estaria representado com esta altura aqui, ó. Ele tem, no nosso caso a gente fez ele com 1,60 m, o olho dele em relação ao chão. E se formos olhar, se nós fôssemos traçar, né, os pontos de fuga através do olho do observador de todas as linhas que fossem horizontais, né, então nós teríamos uma linha que sai do olho do observador e iria sempre na direção horizontal. Então, se nós traçarmos uma linha horizontal através do olho do nosso observador, nós temos a linha do horizonte. Ou seja, a distância entre a linha do horizonte e a linha de terra sempre é a altura dos olhos do nosso observador. Novamente, ao invés de representarmos o nosso observador através de um bonequinho, ele vai ser representado através de um ponto. E esse ponto ele surge do prolongamento aqui do eixo principal com a linha do horizonte, que nada mais é do que o ponto principal, ou seja, aonde o eixo principal cruza com o quadro. Esse ponto é o ponto central da nossa imagem. Repare que ele não está no centro deste retângulo. Por quê? Porque a nossa sala ela tem 4,5 metros de pé direito e o nosso observador tem apenas 1,60 m, a altura do olho dele. Pois bem, só agora é que nós temos todos os elementos necessários para um traçado geometricamente correto
de uma perspectiva de um ponto de fuga. Esse retângulo, o preto, ele representa a parede da frente do nosso cômodo. Vamos a seguir desenhar a parede de trás, que também será representada por um outro retângulo, mas como está em perspectiva, esse retângulo será menor. E como a gente vai descobrir as arestas, onde estão direitinho, né, os vértices desse retângulo? Usando os conceitos dos vídeos anteriores, então basta a gente traçar uma linha de projeção que pode receber diversos nomes, né? Então, que saia do ponto até o olho do observador. Essa linha ela recebe o nome de linha de projeção, também é chamada de raios visuais e também de projetantes. Tá? Então, aonde essas linhas cruzam o quadro, é através desses pontos que nós vamos identificar os pontos na perspectiva. Veja que esse raio, né, ele cruzou o quadro nesse ponto. Ó. Então, se a gente puxar aqui para cima uma linha nessa direção, nós sabemos que um dos vértices daquele retângulo vai cair em algum lugar sobre esta linha. Para saber a outra informação em que lugar dessa linha o vértice está, existem duas possibilidades. Né? Nós podemos usar a vista lateral, né, e puxar, por exemplo, se eu quiser saber o ponto superior aqui, ó, superior direito da parede dos fundos, então eu venho no ponto correspondente e ligo aqui, ó, com o olho do observador. Então, novamente, a gente tem uma intersecção no nosso quadro. Ó. O nosso quadro se deu a intersecção nesse ponto aqui. Ó. Se eu puxar aqui para cima, ó, eu já tenho a posição que esse ponto vai ter. Basta eu transportar, né, isso daqui para cá e continuar com esse ponto para lá. Então, ó, a gente já sabe que esse ponto, ó, vou colocar aqui, ó, é um dos pontos do nosso quadrado. Uma outra forma que poderíamos usar para determinar esse ponto sem usar a vista lateral seria através de um outro conceito que foi apresentado nos vídeos anteriores, que é todas as linhas aqui que são perpendiculares ao quadro de projeção, elas convergem para um único ponto, que é um ponto de fuga. Então, ó, se nós formos achar aonde que está o ponto de fuga de todas as linhas verticais que cruzam o quadro de forma vertical, a gente tem que, no olho do observador, passar uma linha vertical passando através do quadro, que, no caso de uma perspectiva com ponto de fuga, essa linha, esse ponto, vai coincidir com o ponto principal. Ou seja, o ponto principal é o ponto de fuga de todas as linhas que cruzam o quadro na vertical. Então, ó, se a gente for desenhar uma linha que vá do canto superior da nossa parede até o nosso ponto de fuga, ó, ele também vai cruzar, né, ele também encontraria a resposta da onde está o ponto. E agora, usando esse conceito, ao invés de a gente ficar puxando diversos pontos através da elevação, nós podemos usar o nosso ponto de fuga, ó, e já traçar todas as linhas que se referem às laterais. E agora, ó, vou mudar para uma cor mais forte. Ó, já vamos começar a traçar as linhas da parede dos fundos. Ó. A gente vem daqui para cá, a gente sabe que como o fundo está paralelo ao nosso quadro, é uma linha vertical, né? O chão também, ó, todas essas linhas, elas são paralelas ao nosso plano. Não estão em verdadeira grandeza, mas continuam como linhas paralelas. E já as outras linhas que nós temos aqui, ó, são as paredes do nosso cômodo. Então, ó, traçando tudo. Agora eu só elimino o excesso de linhas aqui, ó, para ir limpando o nosso desenho. Né? Então, ó, o que nós temos aqui já é o desenho das 4 paredes laterais mais a parede do fundo. O
próximo passo será desenharmos esta porta lateral e a janela dos fundos. Então, para a porta lateral, nós devemos marcar onde será que é a altura, né, dessa porta e depois a profundidade. A altura ela acontece aqui no quadro da frente, ou seja, ela está em verdadeira grandeza. Então, nesse caso, tanto faz eu projetar, assim, ó, que nem se eu fizesse uma projetante aqui, ó, com o ponto e tentasse achar a intersecção, ele vai dar exatamente aonde esse ponto encontra aqui o quadro. Ou seja, já podemos diretamente passar essa medida aqui da altura da porta para a vista que interessa. Né? Então, passando ela para cá, a gente já sabe que a porta ela vai começar nessa altura aqui. Ó. Então, a partir desta altura, nós podemos construir a nossa linha. Já vou até fazer já na cor correta, que já vai vir em direção ao nosso ponto de fuga, porque aqui em cima a porta também é horizontal. E agora basta saber em que lugar nós devemos, né, em que profundidade a gente coloca a parede aqui. Ó. Então, aí o que nós podemos fazer? Na vista de planta, ó, nós podemos puxar, né, uma projetante aqui. Ó. Vamos botar aqui uma linha de construção. Opa, errei. Aqui. E aonde ela cruzou, né, ou seja, onde esse ponto cruzou o nosso quadro, eu puxo a vertical. Ó. Então eu já sei que é aqui que a nossa porta irá terminar. Eu faço uma linha daqui até aqui. Já posso começar a eliminar as linhas de construções excessivas. E essa parte aqui, ó, eu já posso eliminar aqui, ó, pronto. Ó, a nossa abertura lateral é dessa forma que vai ficar. Já para desenharmos a janela dos fundos, vamos usar o método super tradicional, ou seja, traçamos as projetantes, tanto na planta quanto na elevação, dos cantinhos da janela até o olho do nosso observador. Então, ó, e reparem que na hora de transportar essas medidas, nós devemos não transportar as medidas que estão aqui em cima, mas daquelas que cruzaram o nosso quadro. Tá? Então, ó, a gente tem que transportar, ó, essa linha, ela é transportada, e assim para as outras também. Ó. Todos os cruzamentos a gente transporta aqui para cima, ó, e nós já temos a ideia de onde está a nossa janela. Ó. Então basta vir aqui e desenhar um retângulo e eliminar as linhas excessivas aqui. Pronto, já temos o desenho da nossa janela. Para desenharmos o balcãozinho da cozinha, né, poderíamos usar o método anterior que usamos na janela, porém, para exemplificar, vamos usar um outro método que vai usar a verdadeira grandeza e o ponto de fuga. Então, imagine que este balcãozinho, ao invés de terminar aqui, ele continuasse do mesmo tamanho até chegar no quadro, né, e cruzasse o quadro aqui e ficasse em verdadeira grandeza. Então, essa face aqui desse móvel aqui na frente, nós podemos, ao invés de puxar projetantes, já buscar diretamente a medida desse balcãozinho em verdadeira grandeza. Então vamos lá. Esse balcãozinho ele tem esta largura, né, e tem esta altura aqui. Então, transportando diretamente em verdadeira grandeza, o balcãozinho, né, ele tem esse tamanho aqui, ó, que é 1 metro por 60. Tá? Então, eliminando aqui, pronto. Ó. E através do ponto de fuga, né, nós podemos já traçar, eu vou traçar já em preto, né, então ó, o balcão
o topo dele passa por aqui e a base dele por ali. E olha, olhando por aqui, a gente vê que ele está na mesma direção. Não, o balcãozinho começa exatamente onde termina a porta. Então, ó, esse ponto já representa aonde o balcão começa e aqui o cruzamento com a linha de trás aqui da parede, onde o balcão termina. Então, ó, a gente não precisa fazer mais nada, basta puxar as horizontais, ó, e aqui eu puxo uma vertical e eu volto aqui para a parede, ó, vai terminar na horizontal, e a mesma coisa aqui atrás, ó. Eu puxo uma horizontal, puxo uma vertical, ó, que vai coincidir com o fundo da parede, e pronto, ó, já tenho aonde está o meu balcão. Ó. Então elimino as linhas de construção e vamos ao festival do Trim aqui, ó, eliminar tudo que está invisível. Ó. Então tudo que está lá para trás a gente vai eliminando. Apaguei coisa demais. Ou não, não apaguei. E pronto. Ó, já temos o nosso balcãozinho desenhado. E para desenharmos o alçapão e a cama, vamos misturar os dois métodos. Então, ó, puxando a verdadeira grandeza direto aqui para frente, ó, do alçapão e da cama. E ligando ao ponto de fuga aqui. Ó. Então, ó, eu já sei que o alçapão, a lateral dele está em uma dessas duas laterais. E essa frente aqui, ó, a gente não tem ideia ainda da profundidade. Então, o que eu faço? Vamos puxar aqui uma projetante para cá. E dessa intersecção aqui com o quadro, nós puxamos uma vertical. Ó. Ficou bem apertadinho, mas está aqui, ó, a intersecção está para cá. Traço isso daqui para cá, pronto. Já posso desenhar aqui, ó, a minha tampa do alçapão. Então, apagando essas linhas. E agora a gente já tem uma das linhas da cama. Olha, aqui o que eu tenho? Eu já sei, falta só a medida de altura da cama. Pode ver que na planta eu não tenho nenhuma informação de altura. Então não tem jeito. A gente vai ter que buscar essa informação nessa outra vista. Posso buscar em verdadeira grandeza ou fazer a projetante. Tanto faz. Então vamos buscar a verdadeira grandeza. A cama é baixinha. Ela vem para cá, ó, a altura da cama, transfere a altura da cama para o outro lado. Opa. E daqui, ó, da intersecção, eu puxo a horizontal. Então, ó, a cama, ela tem, ó, essas linhas aqui de verdadeira grandeza. Então, posso puxar aqui as linhas de fuga. E aqui, ó, eu já tenho, já posso traçar aqui atrás a cama, porque eu tenho a intersecção com a parede. Ó. Então eu venho aqui, puxo uma vertical, puxo uma horizontal, e a única coisa que ficou faltando é aonde cortar a cama. Né? Então a gente já tem, ó, essa informação, podemos fazer através da projetante aqui embaixo. Então eu vou pegar, por exemplo, aonde a cama encosta na parede. Ó. Aonde a cama encosta na parede é aqui. Onde cruzou com o quadro, eu puxo a vertical. E aonde essa linha que eu acabei de desenhar cruzou a parede, né, é aqui. Então vou eliminar essa linha para não confundir. Aonde a partir dessa eu vou puxando aqui, ó, a horizontal, a vertical e a horizontal de novo. E elimino algumas linhas em excesso. E já posso traçar a minha cama em preto. E apago as linhas de construção. Opa, eu apaguei a linha errada ali. Ctrl Z. Aqui eu quero apagar essa daqui. E, obviamente, apagar tudo que foi escondido ali embaixo. Pronto, já temos a cama. Agora nós podemos enfeitar a nossa perspectiva. Então, para desenharmos mais elementos na nossa perspectiva, nós não temos mais informações nem na planta nem na elevação. Mas nós podemos desenhar diretamente aqui na perspectiva, desde que a gente respeite os princípios básicos.
Por exemplo, se a gente quiser dividir essa cama mostrando aonde está o colchão e a estrutura da cama, né, nós podemos desenhar uma linha, como ela é horizontal, ela parte do ponto de fuga, ela chega aonde eu quiser aqui, ó, a olho eu marco uma divisão, e a partir desse ponto eu tenho que puxar uma horizontal. Então, ó, eu puxo a horizontal e agora nós já podemos eliminar essas linhas e já temos aqui, ó, uma representação do colchão da cama. No balcãozinho nós podemos a mesma coisa, criar um engrosso aqui no tampo, também fazer um rodapé mais fininho, e nessa vista, ó, a gente respeita a horizontal. Então aqui já podemos eliminar esse excesso. E aqui eliminamos a linha de fuga. E, por exemplo, se quisermos colocar duas portinhas aqui na frente do nosso balcão, nós não podemos dividir aqui exatamente no meio por estar em perspectiva. Se fosse um elemento em verdadeira grandeza, não, paralelo ao plano de projeção, por exemplo, essa janela, se eu quiser dividir ela na metade, eu posso vir aqui, pegar o ponto médio, o outro ponto médio e pronto, tenho a janela certinha, respeitando a perspectiva. Mas aqui, ó, se eu pegar o ponto médio e o ponto médio, a medida daqui de cima vai ficar igual a outra medida, mas em perspectiva as medidas vão diminuindo conforme você vai se aproximando do ponto de fuga. Então, ó, existe um outro método para acharmos esse ponto central aqui, sem usar a planta nem a elevação. Veja que a nossa lateral aqui é um retângulo. As diagonais de um retângulo se cruzam no ponto central do retângulo. Então, a mesma coisa, isso vai ser preservado na perspectiva. Então, se eu desenhar essas diagonais, o cruzamento delas se dá no centro. Então, agora aqui eu já tenho uma medida de onde eu posso tirar, né, a nossa portinha aqui. Então, apaga-se isso. Apago essa linha e apago essas diagonais. Se eu quiser ainda continuar e fazer assim uma moldurinha nessas portas, eu também posso desenhar umas diagonais aqui, ó. Esse método, agora, ele já só seria preciso se essas portas fossem exatamente quadradas. Elas são quase quadradas, então vai existir um errozinho, mas é imperceptível. Então a gente pode continuar usando o método, né? Apesar dele não ser rigorosamente exato, só seria se fosse um quadrado, né? Ó, que é, eu venho e ponho uma espessura na minha moldura aqui, ó. E agora, os cruzamentos com as diagonais que determinam a próxima moldura que vai vir a partir dessa. Aí eu ponho na vertical, depois na direção de lá eu tenho que ir em direção à fuga novamente, e traço todas as verticais através dos cruzamentos aqui, ó. E agora eu já posso eliminar. Vamos eliminar, deixa eu ver aqui, ó. Puxando para cá. Então eu elimino as diagonais. E agora aqui eu vou começando a eliminar os que está invisível. Não precisa mais. Pronto, ó. E já temos uma representação, ó, da nossa portinha com uma moldurinha. O que nós também podemos fazer é apresentar um novo método que ainda não foi demonstrado. Por exemplo, nós podemos revestir esse piso com pisos quadriculados, né? A gente pode quadricular esse chão através de pisos quadrados. Então, se formos aplicar uns azulejos quadrados de 50 por 50 centímetros em todo este piso, como aqui na frente nós temos a verdadeira grandeza, então sobre esse eixo a gente pode fazer marquinhas, né, de 50 em 50 centímetros. E aqui o que sobrar, sobrou.
E então ligarmos tudo com o ponto de fuga. Nessa direção já está tudo resolvido. Porém, as linhas horizontais, a cada fileira, elas vão diminuindo de tamanho gradativamente conforme se aproximam do ponto de fuga. Para encontrar todos esses pontos, né, ou a gente, na vista de planta, desenharia esse quadriculado e ficaria puxando ponto por ponto, mas isso daria muito trabalho, né? Então vamos apresentar a seguir um outro método que resolve todas essas linhas de uma forma bem mais simples. Olhando para o nosso piso de planta, né, nós vemos aqui os azulejos quadrados e aqui a linha do nosso quadro. O nosso piso só tem um ponto de fuga, né, que seriam essas linhas verticais. As linhas horizontais são paralelas ao nosso quadro. Porém, se você reparar nas diagonais formadas nesses quadrados, se nós traçarmos todas, né, várias diagonais, vocês vão ver que todas elas vão ser paralelas entre si, nessa direção e na outra direção a mesma coisa, que nem eu posso traçar só um pedacinho aqui, mas dá para perceber que essas diagonais vão formar linhas paralelas também, só que num ângulo de 45 graus. Então, se nós acharmos os pontos de fuga, não só dessas verticais, mas dessas linhas a 45 graus, então nós teremos mais 2 pontos de fuga no nosso desenho, que vai nos ajudar a preencher o quadriculado. Então, para acharmos os pontos de fuga das diagonais, na vista de planta, nós traçamos, através do olho do observador, linhas a 45 graus. Tanto para um lado quanto para o outro. A gente acha as fugas nas duas direções. E aonde essas linhas cruzarem o quadro, nós puxamos umas verticais. E aonde ela encontrar a linha do horizonte, né, então aqui nós temos os 2 pontos de fuga das diagonais. Então, basta traçarmos uma longa diagonal desse último azulejo até o ponto de fuga oposto, e nós já teremos diversas intersecções através das quais nós podemos traçar as horizontais. Eu vou parar já aqui, para não ter que depois apagar os excessos de linha. E aqui eu vou parar no móvel também, aqui, Vamos indo em frente aqui. E essa daqui até aqui, E para outra direção, eu também já posso aproveitar essa mesma linha e completar para o outro lado também, Aqui deu direitinho na cama porque é uma medida redonda, né? Meio metro em cada azulejo coincide. E essa última aqui, eu vou ter que eliminar esse pedacinho aqui. Então, vamos eliminar a parte de dentro aqui. Eu já vou eliminar a parte que me interessa aqui. E o que é que tem de curioso? Se a gente fosse desenhar, não foi necessário, mas se a gente quisesse desenhar outras diagonais aqui, até o ponto de fuga, pode ver que ela também cruza, né? Acaba cruzando outras diagonais, e se eu puxasse, por exemplo, daqui para o outro ponto de fuga, também, né, determinariam as mesmas diagonais. Então agora aqui basta eliminar o que não é visível. Após limparmos as linhas ocultas, né, obtemos esta imagem da nossa perspectiva. Porém, na hora de mostrar, ao invés de mostrarmos a imagem inteira, lembre que o ponto principal é o centro da nossa imagem e não o retângulo como um todo. Então, ao invés de mostrarmos tudo, né, nós colocamos esse ponto aqui como o centro da nossa imagem, né, e aí sim nós temos uma representação de uma pessoa observando este cômodo deste ponto de vista. Agora, apenas por curiosidade, para demonstrarmos que este método de desenho ele é preciso, né, nós desenhamos aqui do lado um modelo apenas com os volumes bem simplificados do nosso quartinho, né, e se nós movermos
o nosso desenho, a nossa perspectiva, para ficar na posição do quadro, então nós podemos verificar se a perspectiva está realmente casando com a visão deste observador. Para tanto, existe um comando no CAD que nos auxilia. Aqui, a gente pode colocar a câmera, place camera and target. Então nós mostramos que a gente quer ver a câmera colocada aqui e o alvo dela é o ponto principal. E o resultado, certinho, a tampa, a cama, tudo casando perfeitamente. Se eu for um pouquinho para trás, eu já vejo a cabeça do meu observador, e já começa a descasar a perspectiva. Um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, né? A gente já perde o casamento perfeito. Porém, né, já deu para perceber que o método é extremamente preciso. Espero que tenham gostado e até a próxima.